Mesmo após um ano de pandemia de Covid-19, não há segurança na saúde para voltar para as escolas. Entre as aulas presenciais e o ensino híbrido, há muita discussão, pois envolve a saúde dos estudantes e dos profissionais da educação. Para conversar conosco hoje, convidamos Alba Regina, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Mato Grosso, com estudos voltados sobre a saúde do trabalhador da educação. A Alba é mestre e doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso, enfermeira há 35 anos e cirurgiã dentista há 20 anos. Meu nome é Natália. E eu sou Davi Vitorazzi. Alba, seja muito bem-vinda. Então, Alba, a gente quer Calma aí. começar com uma pergunta mais simples, né? Que é essa questão dos riscos de contaminação numa escola, por exemplo. Quais são os riscos que existem dentro de uma sala de aula para o professor ou para o aluno se contaminar? Uhum. Quando a gente pensa na escola, né, a gente pensa nos professores, nos alunos, mas também existem os trabalhadores da limpeza, né, existe todo um grupo de trabalhadores, né, que vivem, né, esse dia a dia na escola. Mas como você focou dentro da sala de aula, eu não poderia deixar de lembrar dos trabalhadores da limpeza, né, e da manutenção. Por quê? Porque o ambiente ele é um meio de proliferação de vírus, bactérias, fungos, né? Independente de ser ou não o coronavírus. Pode ser qualquer um tipo de micro-organismo, né? E ele pode ser transmitido, então, pelo ambiente, através do ar-condicionado, que não é trocado o filtro, não é feita a manutenção. Ele pode ser transmitido pelo ar, né, pela poeira, pela sujeira, restos de alimentos que às vezes ficam no lixo, pelas cadeiras, né, onde as pessoas sentam, no caso a mesa, né, onde as pessoas colocam as mãos. Então, todos os móveis, a parede, se não é uma parede adequada, revestida adequadamente, né, por uma tinta que seja lavável, se tiver umidade, se tiver infiltração, tudo isso traz risco de contaminação. Além disso, do meio ambiente, você tem as pessoas também, né? Então, os alunos, quando eles chegam, né, para dentro de uma sala, que é um ambiente normalmente fechado, se tiver ar-condicionado, que não tem uma janela aberta para trocar esse ar, né? Eles trazem, nós trazemos, né? Nós transportamos muita sujeira no nosso corpo. E, além da sujeira, os micro-organismos, né? Então, você traz para dentro da sala várias pessoas, né, que usando carro, mas vem do trabalho, vai direto para a escola, muitas vezes não toma banho, já vai direto para a escola. E todo esse cuidado de higiene, ele pode ser favorável ou não à proliferação de micro-organismos. E esses cuidados de higiene diz respeito a cada indivíduo. Então, se numa sala de aula eu tenho 10 pessoas, seria muito otimismo achar que essas 10 pessoas tomaram um banho, tiraram o sapato, deixaram fora da sala de aula, lavou as mãos, escovou os dentes, o cabelo está limpo, para estar trazendo o mínimo de micro-organismo possível. Além dos alunos, né, logicamente, os professores também. Esses professores e tantos alunos, além de ter essa carga, né, que o corpo traz, que o corpo transporta na roupa, no sapato, no cabelo, nas mãos sujas, né? Quando você fala que você joga gotículas de saliva para fora, quando você imagina se espirra, se tosse, né? Se você tem muitas pessoas, né, ocupando esse mesmo espaço fechado, é como se fosse um ônibus, né? Onde todo mundo está ali respirando aquele mesmo ar. Se tem vírus circulando, uma pessoa vai estar transmitindo para 5, 10 pessoas, né? Se não tiver um distanciamento mínimo, se não tiver uma janela aberta, e por aí vai.
Então, com a pandemia, a gente observou que esses cuidados começaram a ser mais vistos, né? E o hábito começou a ser mais adquirido, digamos assim, de lavar as mãos com um pouco mais de frequência, ou passar o álcool, de usar a máscara, né? E de manter o distanciamento. Então, dentro de uma sala de aula, os riscos são imensos, né? E a gente entende que, além de todos esses cuidados de desinfecção das paredes, do chão, do ar-condicionado, da maçaneta, das poltronas, das cadeiras, das mesas, né, dos equipamentos de computador, você tem ainda os cuidados individuais, né, de higiene, você tem ainda os equipamentos de proteção individual, que hoje são obrigatórios, né? Uso da máscara, principalmente, só que a máscara, ela tem a indicação correta, não é qualquer máscara, tem que saber usar, tem que saber tirar, né? E ainda tem um outro recurso que a gente acredita muito, que é quando realmente vai ser possível você conviver coletivamente, mesmo assim, guardando tendo vários cuidados, é quando a vacina chegar para todo mundo, né? Então, a vacina chegando para todo mundo, esse risco vai diminuir, porque as pessoas vão estar mais protegidas. E ainda, somando a questão individual, você tem as comorbidades. Então, você tem pessoas de risco e você tem aquelas pessoas que não estão classificadas como de risco, que isso também é um agravante para a transmissão do vírus, né? Por conta da gravidade da doença. Eu acho que mais ou menos é isso. Respondi? Certo. Respondeu. E nós falamos também bastante sobre a questão de se implantar protocolos de biossegurança, né, sanitária. Inclusive, algumas escolas já voltaram em atividades presenciais, com certos protocolos. Mas como a gente pode pensar isso na educação infantil, onde nós temos crianças que estão em fase de desenvolvimento, né, principalmente em creche, por exemplo, e que elas não têm muita essa noção de que estamos numa pandemia, de que tem que ter todo um cuidado e que precisa de todo momento da instrução dos pais, dos professores. E, se falando de uma creche, por exemplo, a gente vai ter lá, sei lá, uns 15 alunos para 1, 2 pessoas cuidar, né? Então, como a gente pode pensar esse retorno, essas atividades nesse ambiente, assim, eu diria um pouco assim, que deve ter mais cuidado, né? Mais atenção. Então, o retorno às aulas presenciais, eles deveriam estar relacionados com a fase da pandemia. Então, você tem uma fase vermelha, uma fase preta, uma fase laranja, uma fase azul, verde. Existe uma classificação de qual fase que é possível, né, o retorno presencial. Só que as pessoas não estão respeitando isso. Tanto é que nós estamos na pior fase da doença, né, que é agora, em Mato Grosso, em Cuiabá, com os piores indicadores em nosso estado, mas mesmo assim as aulas em algumas escolas retornaram, né? Quando a gente pensa em creche, é muito mais complicado, porque existem estudos já mostrando que criança até 3 anos, ela não é indicado usar máscara, né? Então, isso já é um complicador. Além disso, né, você vê crianças em salas de aula, você tem que fazer a presença, o ensino, ele tem que ser híbrido. Ou seja, uma parte vai para a sala de aula hoje, amanhã outra parte da sala vai, dividir em turmas, manter o distanciamento. Agora, em creche, onde você tem poucos professores, né, cuidadores, professores, para cuidar dessas crianças, eu recomendaria que realmente não se deve voltar, a não ser que todas as professoras, cuidadoras, merendeiras já estejam vacinadas, né, que todos aqueles de risco sejam afastados, e que esses pais, né, com essas crianças,
seja o mais possível consciente, no sentido de qualquer sintoma, qualquer contato dessas crianças com alguém que esteja com Covid, eles não levem para a escola. Então, esses protocolos, eles já estão instituídos nacionalmente. Nem preciso dizer que é algo novo. Existe já os protocolos a serem seguidos. Então, as escolas precisam realmente seguir os protocolos. O que existe hoje é que muitas escolas não seguem os protocolos e estão com aulas presenciais, principalmente na pré-escola. Isso é algo muito preocupante, porque não é porque essas crianças não estejam sendo grupo de risco para a Covid, mas elas transmitem o vírus, né? Então, levar essas crianças para a escola é também algo muito preocupante. Mas se levar, você vai ter todo um protocolo instituído, você vai ter o termômetro para aferir a temperatura dessas crianças todos os dias quando elas chegam, você vai ter um tapete sanitizante para passar o sapato na água sanitária. Todos os professores devem estar de máscara, devem estar de face shield. Quando vai tocar os alunos, devem usar luvas, manter o distanciamento, fazer o rodízio das crianças, né, que é esse híbrido, o termômetro eu já falei, ter o álcool, né, para passar nessas crianças, e mais um cuidado ainda, porque essas crianças, né, com álcool é perigoso, né, a questão do fogo, da queimadura. Então, existe o protocolo para isso, né, a desinfecção que deve ser feita, né, a cada troca de aluno na sala, até o próprio carro dos pais, eles podem passar por um processo de sanitização. Então, são várias as regras, né, que esse protocolo pode ser instituído pela escola. Mas, na realidade, infelizmente, isso não está sendo seguido na grande maioria delas. E o número de casos de contaminação é muito alto, não só na creche, mas também os alunos mais velhos também contaminando tanto o pessoal da cozinha, como os professores, e muitas escolas tendo que fechar novamente por conta dessa contaminação. É isso. E eu queria acrescentar um questionamento mais meu, assim, porque eu tenho um irmão pequeno, eu sei como é. No ano passado, assim, ele também está na pré-escola. Não, ele não está na pré-escola, ele já tem 6 anos. Mas, assim, uma das questões mais complicadas do meu pai e da minha mãe em mandar ele para a escola é a questão da aproximação entre as crianças. Porque a gente não adianta tomar todos esses cuidados e não ter essa distanciamento. É muito difícil você controlar uma criança que quer brincar com a outra, está tanto tempo sem ver outras crianças, querem ficar juntos. Então, é uma questão, assim, muito complicada. Você pode tomar todos esses cuidados, assim, mas e aí você não pode evitar isso, acaba que você não consegue evitar isso, né? Isso mesmo, isso é realmente um fato real, né? Porque o adulto você consegue não abraçar. E mesmo assim, muitas vezes, ainda se você pegar um idoso, ele vai querer te abraçar, né? E a criança da mesma forma. Então, é algo, assim, muito, muito difícil da gente controlar. Sim. Então, né, o que a gente vai recomendar? Usar máscara, menos de 3 anos não usa, toma banho, lava a mão, passa álcool e, infelizmente, esperar a vacina, né? Porque até chegar a vacina vai demorar. E, no caso, você já meio que deu uma respondida a essa próxima pergunta, que é a questão dessa separação de alunos por grupo. Você falou do caso da creche, que ainda assim é difícil de controlar, mas você acha que essa separação desses alunos mais velhos, tipo, um grupo vai um dia, o outro vai no outro, você acha que ainda pode ser uma
não uma solução, mas uma opção para voltar às aulas presenciais? Eu digo assim, que a aula presencial, ela não poderia começar sem antes passar por ser gradativa, né? Você não pode abrir a universidade, por exemplo, começar amanhã presencial, todo mundo presente. Não existe. Isso já é um protocolo. Primeiro a gente é como se fosse experimentando, entendeu? Experimentando em que sentido? Vamos começar com menos pessoas, né? Para depois aumentar. Deu tudo certo? Não aumentou o número de contaminação? Não. Então, agora a gente pode aumentar mais um pouco. E assim vai gradativamente, né? Aumentando. Então, o híbrido, ele é um pré-requisito para poder ser depois o presencial totalmente. É uma questão estratégica essa. Mas como você falou, o híbrido só é possível depois de começar a vacinar, né? Ainda assim, né? Claro, Uma Não, solução para agora. Não, de forma alguma. Se o professor for para a aula, né, for para a escola, né, ou para a universidade, ele tem que estar vacinado. Entendi. Isso é o ideal, né? E assim, entender também que aqui, principalmente pessoas de risco, tanto estudantes como professores, só vão voltar quando tiver todo mundo vacinado. Só que isso, gente, não tem acontecido nas escolas privadas. Sim, sim. Bom, atualmente, a senhora coordena um projeto de extensão na universidade, né, relacionada com esse tema, né, a questão da saúde do trabalhador e modo de informar ele sobre essa questão do retorno às aulas presenciais, né, enfim. Eu queria saber como que está funcionando o projeto atualmente, há quanto tempo ele já roda, quais os resultados já alcançados. Ele começou já tem 8 meses, né? Ele já foi agora renovado para mais um ano. Nós trabalhamos com toda a população acadêmica. Então, a gente trabalha com os terceirizados, que é o pessoal de segurança, limpeza, manutenção. Deu 242,6 trabalhadores terceirizados. Com eles, nós fizemos uma aula, uma palestra presencial, respeitando todas as normas de biossegurança, e foi distribuído para eles também uma cartilha que a gente construiu, das medidas de biossegurança para o retorno presencial, né? Então, isso foi uma das ações. A outra ação foi com os docentes e os técnicos, que a gente também fez 4 rodas de conversa, tudo online, e construiu um documento onde a gente pontuou quais as medidas necessárias, prioritárias, para o retorno presencial. Esse documento foi encaminhado para a direção do ISC e foi encaminhado também para a Comissão Interna de Biossegurança do ISC, com os professores e técnicos do ISC. Agora o projeto continua e nós vamos desenvolver atividades com os discentes também. Nessa segunda etapa, a gente quer envolver os discentes, né, no projeto de extensão e com as disciplinas do curso de graduação. A gente quer trabalhar ainda com os terceirizados numa segunda etapa, com esses 246, e fazer também no interior, com esses trabalhadores terceirizados, porque eles nunca receberam nenhum tipo de treinamento, de capacitação, nada, nunca foram acolhidos em nenhuma ação feita dentro da UFMT. Essa foi a primeira. Então, eles ficaram muito satisfeitos e a gente vai repetir com um novo tema, nova abordagem com os trabalhadores daqui da UFMT Cuiabá, mas também quer expandir para o interior. E é isso, vamos também publicar artigos, já publicamos a cartilha numa revista, vamos publicar o artigo agora, nessa segunda etapa,
e vamos estar trabalhando com todos os docentes do ISC, né? Porque é de lá que é o projeto de extensão, e com os técnicos também, junto a essa comissão interna de biossegurança, que foi a primeira faculdade, o instituto, que criou essa comissão, né, que é uma das diretrizes do Comitê Covid da UFMT. Por acaso, eu estou como presidente dessa comissão também de biossegurança. A pergunta agora é sobre essa politização da pandemia que está acontecendo. Tem muita gente que não acredita, tem gente que fala que vacina não funciona, tem vários que a gente está vendo por aí. Aí a gente queria saber sobre como que essa politização pode atrapalhar o segmento desses protocolos de saúde nas escolas, na universidade. Por exemplo, sei lá, no caso de uma escola, dos pais serem negacionistas e falar, não, meu filho não precisa usar máscara. Ou funcionários, às vezes, que não respeitam. Quais seriam os danos dessas pessoas nisso? Numa situação como essa, né, uma gravidade que essa pandemia está trazendo, né, com danos irreversíveis e muito trágico, digamos assim, né, uma situação de morte em massa, né, a gente sabe que quem está na frente do governo, ele teria que ter uma postura, né, minimamente coerente com as organizações mundiais de saúde, né? Porque numa situação dessa, esses órgãos, essas instituições, são aquelas pessoas, aqueles que vai dar a luz, né? Vai dar a orientação para que todos nós possamos seguir. Quando você tem uma Organização Mundial de Saúde falando uma coisa e um governo, né, um presidente falando outra, as pessoas vão se perder, não vai saber quem ouvir, né? Então, achando que cloroquina, que vermectina é o que vai salvar, ou achando que é uma gripezinha, que pode aglomerar, chamando para aglomerar, não usando a máscara. Então, essa postura de um representante do nosso país vai ser seguida por aqueles que votaram nele, que admiram ele, que apoiam ele, né? Se ele falasse para comer titica de galinha que ia sarar, as pessoas iriam comer, né? Então, essa gravidade, ela só piorou no nosso país, né? Só não, ela piorou no nosso país, principalmente por conta dessa falta, né, de postura, de seriedade, né, com a doença, né? Ela é algo que banalizou, naturalizou as mortes, né? Todo mundo vai morrer, então não tem nada o que fazer, e, né, ninguém morre antes da hora, e isso, então, é uma cadeia. Se ele, como presidente, ele fala isso, as pessoas que admiram ele, que votam nele, também vão falar isso, vão reproduzir isso, né? E vai negar, e enquanto isso não acontece com a família dele, não é nem amigo, nem parente, tem que ser com ele, com a mãe e com o filho, no máximo, né, com a esposa. As pessoas ainda não vão acreditar que o hospital está vazio. Hoje eu recebi uma mensagem de um parente meu, né, farmacêutico, falando que a empresa a TV Globo contratou pessoas para fazerem covas para enterrar, para mentir que ia enterrar a gente ali. Olha, é um nível assim, você fala, meu Deus do céu, não dá. E que a vacina não tem efeito, assim, é um absurdo, né? Mas, enfim, isso, então, é reproduzido para a população como um todo, né? E, assim, todo mundo sabe que a gente precisa de um ídolo para chamar de meu, né? E quando esse ídolo fala e pensa e faz o que ele acha, as pessoas acham que ele está certo.
E para ele estar certo, eu também tenho que apoiar, eu também tenho que fazer o que ele está fazendo, né? E isso traz para dentro da escola um problema seríssimo. Por exemplo, ontem eu estava dando aula, e quando a gente dá um exemplo do presidente, né, falando, negando, né, a questão da doença como uma gripezinha, enfim, subestimando a doença, os alunos, duas alunos em particular, elas foram totalmente contra, que o problema não é o presidente, né? O problema foi a China que inventou a doença, que esparramou a doença, né? E que quer vender a vacina, né? Então, assim, poxa, então o que isso tem a ver com a educação? Tem tudo a ver, né? Porque tanto os professores, né, podem estar trazendo, negando também, né? Como os alunos, como os terceirizados, como qualquer pessoa da comunidade acadêmica. E aí, o que o professor me perguntou numa dessas rodas de conversa com o professor, né? Ele falou assim, Alba, e qual o poder que nós, como professores, vamos ter para tirar um aluno de sala de aula que não quer usar a máscara? Né? Isso na universidade. Qual o poder que o professor tem? Eu falei, você não tem o poder de tirar ninguém, você não é polícia, né? Então, assim, o que a gente vai poder fazer? Conversar com essa pessoa. Se ele não quer sair, quem vai ter que sair? Somos nós, né? Então, essa vai ser uma conduta nossa, porque eu não ficaria numa sala de aula com alunos sem máscara. Ah, mas eu estou vacinada. Não significa que eu vou tirar a minha máscara mesmo vacinada. Né? Isso vai demorar um tempo, até saber por quanto tempo que essa vacina vai me deixar imunizada, ninguém sabe ainda. Então, eu vou continuar usando máscara. Se o aluno não quer usar máscara e quer ficar na sala de aula, então quem sai da sala de aula? Sou eu. Não sou eu que vou tirar esse aluno na força, não sou eu que vou obrigar ele a usar a máscara. Eu vou tentar dialogar. Se não tem acordo, infelizmente a gente, né, vai ter que tomar medidas dessa forma aí. E mesma coisa com as crianças, né? Se os pais Pode falar. Não, acaba se os pais com uma falta de consciência com o coletivo. Se você não quer usar máscara, beleza, não use em um lugar que você, sei lá, no seu carro, não sei, andando na rua. Agora você está num ambiente cheio de pessoas preocupadas, você não vai usar máscara? É uma falta de consciência com o coletivo. E uma questão também de empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, né? Porque se você vai para uma sala de aula, você não sabe se alguém contaminar ali, quem que vai ficar grave, quem que não vai, se tem alguém de risco, se não tem, né? Ou se vai levar para casa uma contaminação. Então, se você se colocasse no lugar do outro, com certeza você usaria, mas não é o que acontece, infelizmente. Difícil. Certo. E atualmente também a questão da vacinação, né? Os profissionais da educação estão no grupo prioritário, né, daqui no estado. Porém, seria possível retornar às aulas com esses profissionais vacinados e os alunos não? Ou ainda é arriscado? Considerando também a questão da lentidão, né? Porque atualmente a vacinação no estado é lenta no Brasil todo, de forma geral, né? E provavelmente quando os professores estiverem sendo vacinados, ainda vai ter um caminho considerável até que os jovens, crianças, possam ser vacinados também. Olha só, Mato Grosso está sendo o pior em termos de vacinação em todo o Brasil. Ele está sendo campeão, ao contrário, né? De tão ruim que ele está sendo o pior mesmo, em termos de dose de vacina no país. E a lentidão, ela está sendo arrastada, né? Porque além esse baixo número de doses é porque está sendo feito muito devagar mesmo. Quando a gente considera o retorno presencial, a gente considera
a vacinação de toda a cadeia, a comunidade acadêmica. Então, mesmo os professores estando vacinados, a gente não volta se os técnicos não tiverem, se os discentes não tiverem vacinados, se os terceirizados não tiverem vacinados. Isso, inclusive, é uma... Vocês podem até buscar, vocês vão ver aí, as diretrizes do Comitê Covid da UFMT. E esse retorno presencial está escrito, ele só vai ser totalmente presencial quando todo mundo estiver vacinado. E se a doença tiver numa fase da doença que já é quase sem risco de contaminação. Porque mesmo a gente estando vacinado, se a gente estiver numa fase laranja da doença, vermelha ou preta, mesmo vacinado a gente não pode. Entendi. E você estava comentando no começo da nossa entrevista que a contaminação dentro de uma sala de aula, ela existe antes da pandemia, antes de tudo. Sim. E eu queria saber, é uma pergunta avulsa, não está no nosso roteiro, é uma coisa mais que eu coloquei. Eu queria saber se antes dessa pandemia existia esse cuidado, essa coisa de fazer uma sanitização nas salas de aula, se havia isso antes, ou se era mais uma coisa tipo, vamos limpar a sala e tá tudo bem, e é isso. Ou... ela não existia um protocolo, digamos assim, né, de rotina de desinfecção de sala de aula, não existe. Agora, todos os equipamentos, por exemplo, o ar-condicionado, deveria ter a manutenção, onde é feita a desinfecção dos filtros, a lavagem, a troca, né? Mas não é algo que também acontecia de rotina. Era algo que, tipo assim, o ar-condicionado não está funcionando direito, então chama o pessoal da manutenção, ok? Mas era porque o filtro estava sujo, entupido porque estava sujo, né? Então não passava o ar e chamava porque o ar estava fraco, mas não que tivesse uma manutenção preventiva. Apesar disso ser muito importante. E isso não só na escola, no próprio shopping, né, no cinema. Essa manutenção, ela não é feita como deveria ser feita. Essa higienização, essa sanitização, era assim, tanto é que a gente já teve casos de contaminação pelo ar-condicionado, até um ministro que morreu há um tempo, há uns, sei lá, já tem uns anos atrás, por contaminação pelo ar-condicionado, pelo filtro do ar-condicionado. Então, isso é muito comum de acontecer. Gripe, pneumonia, né? Porque não é feito, e na escola não era feito. Agora, a limpeza, lavar, limpar, isso sim, né? Porque como existe um trabalho de terceirizados, né? Eles são contratados, então eles, não sei que frequência também, não sei que produto, mas eles sempre, assim, corredor você vê lavando, né? Vê passando, quando a gente pede para fazer uma desinfecção no auditório, eles fazem também, mas quando solicitado, e não de forma preventiva. Entendi. E você acha que agora, depois dessa pandemia, as coisas vão mudar? Assim, não falando de agora quando voltar, mas futuramente, daqui uns 5 anos, você acha que as coisas vão... Esse cuidado vai estar maior com a limpeza, com tudo? Eu acredito que por um tempo, sim. Mas quando as pessoas esquecerem um pouquinho do que foi a pandemia, né? Isso acaba, às vezes, se perdendo. Mas você vê, porque isso está muito ligado com a educação, né? Com hábitos que você vem desde de berço, né? De formação, de cultura. Você vê países como o Japão, que eles usam a máscara para restaurante muito antes da pandemia. Tanto é que agora que eles tiveram que usar, eles não têm dificuldade de usar. Né? Porque é algo que eles já usavam antes. Agora, no Brasil, as pessoas não lavam a mão. Imagina usar máscara, né? Imagina fazer desinfecção.
Então, assim, é muito complicado mudar esse hábito, né? E mesmo hoje, você vê as pessoas usando a máscara, você olha para a máscara, nunca lavou a máscara. Já tem 1 ano de pandemia e a máscara é a mesma, sem lavar, né? Então, assim, é muito complicado no nosso país, né? Onde o acesso também à água, né? Não é em todo lugar que tem. Não é todo lugar que tem o sabão líquido, não é todo lugar que tem toalha de papel. Mas isso eu acho assim, que não vai voltar a ser da forma que era. Mas também não vai durar muito tempo, né? Mas vai melhorar um pouquinho. Eu acredito que alguma coisa melhora. Porque eu lembro, na época, eu era muito criança, quando teve a questão da gripe suína, né, da H1N1. Eu lembro que foi uns 2 anos, álcool em gel dentro da sala de aula, e depois foi, assim, sumindo aos poucos, né? Só que, assim, eu acho que a H1N1 e a Covid, acho que nem se compara, né, aos danos que está causando à sociedade. Então, mas perguntei mesmo, porque, assim, foi uma coisa que marcou. Então, provavelmente, deve que vai acontecer alguma mudança. Você pode olhar que supermercados hoje em dia já não tem aquele rigor, mesmo estando nessa crise que nós estamos, na pior fase. Alguns mercados hoje nem fica mais ninguém olhando a temperatura. Sim. E há um tempo atrás olhava, agora não olha mais. Né? Então, assim, parece que acabou a pandemia, né? Sim. As pessoas estão lembrando agora que está tendo essa segunda onda, né? Pois é. E essa segunda onda veio por quê? Porque nós realmente também relaxamos. Nós relaxamos. E aí veio uma cepa mais agressiva, né? E piorou tudo. Sim. Quer completar, Davi? Bom, então foi isso. Não, acho que só já vamos finalizar. Acho que dê mais tempo. Bom, queria agradecer demais a professora Alba Medeiros pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Também foi muito importante para a gente conhecer mais sobre a questão da saúde nesse ambiente escolar, que é um assunto que é muito importante, né, para a sociedade de forma geral. Verdade, Davi. Fico muito feliz também de vocês terem lembrado, né, de mim. Ai, adorei o tema, por vocês terem escolhido esse tema. E vocês são ótimos, eu fiquei super à vontade, né? Parece que já sabiam tudo que eu ia responder. E foi ótimo. Obrigada mesmo. Obrigada, viu, por disponibilizar um pouco do seu tempo aí na sua quinta-feira, véspera de feriado.